Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao 12º vídeo do nosso quadro Como Entender o Novo CPC. E hoje eu estou particularmente feliz porque nós vamos entrar num tema diferente. Hoje nós falaremos sobre processo de conhecimento. Bom, antes de qualquer outra coisa, o novo CPC traz apenas dois tipos de processo: processo de conhecimento e processo de execução. São só esses dois tipos de processo. Quando você pensa em processo de execução, o nome é autoexplicativo. Ou seja, processo de execução presta-se à execução. E execução é aquele conjunto de atos em que o Estado invade o patrimônio do devedor e dali retira os bens necessários para a satisfação do credor. Moleza. Agora, processo de conhecimento não tem um nome autoexplicativo. Processo de conhecimento é aquele processo em que pessoas se conhecem. Então, oi, muito prazer, bom dia, etc. É isso? Não, né? Não é isso. Caiu o negócio aqui. Ouviram o barulho? Caiu o troço aqui. Tudo bem. Então, processo de conhecimento não é para conhecer pessoas ou conhecer coisas. O nome é ruim. O nome não é autoexplicativo. Mas o processo de conhecimento só tem uma função. Uma única função. O processo de conhecimento serve para declarar qual das partes tem razão, autor ou réu. É para isso que serve o processo de conhecimento. Só isso, para declarar quem tem razão, autor ou réu. Alguns países, como Portugal, Espanha, Argentina, nem chamam esse processo de processo de conhecimento. Esses países, e entre outros, esses são os mais famosos, esses países chamam o processo de conhecimento de processo declarativo. Você pega o CPC de Portugal, por exemplo, está lá, do processo declarativo. Porque essa é a função desse processo, declarar qual das partes tem razão. Pensa numa ação indenizatória, por exemplo. Na ação indenizatória, você tem o autor pedindo indenização porque o réu causou algum dano, e tem o réu dizendo que não tem nada a pagar porque não causou dano nenhum. Qual dessas partes tem razão? Senhor juiz, senhor poder judiciário, declare qual das partes tem razão, o autor ou o réu, porque a partir dessa declaração eu sei o que fazer nessa situação, eu sei o que fazer nesse caso concreto. Isso é o processo de conhecimento, isso é o processo declarativo, isso é o processo de declaração. Pois bem, esse processo de conhecimento, ele segue um determinado procedimento, ou seja, uma ordem de atos processuais deve ser praticada. Então eu tenho primeiro a petição inicial, depois a contestação e assim por diante, tem uma série de atos a serem praticados. O que nós vamos fazer nesse vídeo é falar do primeiro ato do processo de conhecimento, do primeiro ato que integra o procedimento comum do processo de conhecimento, a petição inicial. Mas eu não vou nesse vídeo falar sobre tudo de petição inicial, até porque não é a proposta de um vídeo curto como esse. Eu também não vou falar nesse vídeo os temas que permaneceram iguais do código anterior para o código novo. A proposta desse canal inteiro é falar sobre o novo Código de Processo Civil. E, portanto, é especialmente querido por todos nós, por mim que falo, por vocês que carinhosamente me ouvem, é especialmente querido por todos nós, tema que seja novidade. Tema que não existia no código anterior, ou se existia, passou por alguma alteração. É nesse sentido que eu vou falar para vocês, a partir de agora, sobre a petição inicial. Antes de mais nada, não se esqueçam, se inscrevam aqui nesse canal para que a gente possa continuar sempre conversando sobre o novo CPC. Bom, a petição inicial está prevista no CPC de 2015 a partir do artigo 319. Do 319 em diante, nós temos as disposições sobre a petição inicial. E o próprio artigo 319 nos traz os elementos da petição inicial. Esse artigo 319 é o artigo 282 do Código Velho. Lembra? Aquele que trazia os requisitos, os elementos da petição inicial? Esse, no novo CPC, é o artigo 319. E a primeira coisa que ele diz já nos leva a uma grande discussão. O caput do artigo 319 tem a seguinte redação. Diz assim: a petição inicial indicará
E aí vem 7 incisos com o que deve conter a petição inicial. E logo o primeiro inciso, o primeiro de todos, diz assim: a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Isso nos mostra como devemos elaborar o cabeçalho da petição inicial. E olha, uma premissa: o que eu vou dizer agora para a petição inicial vale para qualquer petição. O que eu vou dizer agora não existe absolutamente nenhuma exceção. O que eu vou dizer agora vale para todas as petições endereçadas ao Poder Judiciário que você fizer, em qualquer lugar. A petição inicial não deve ser endereçada ao excelentíssimo senhor doutor juiz. Porque o cabeçalho da petição inicial, o endereçamento da petição inicial, deve ser feito a quem tem competência para apreciá-la. E quem tem competência não é o juiz, quem tem competência é o juízo. E, portanto, como deveria ser um cabeçalho de qualquer petição, inclusive petição inicial, ao juízo de direito da vara tal, se for da Justiça Estadual. Ou então, ao juízo federal da vara tal, ao juízo do trabalho da vara tal, ao juízo eleitoral ou ao juízo militar, que são os 5 juízos que nós temos no país, de direito, que é o estadual, federal, do trabalho, militar e eleitoral. Ao juízo tal. Pronto! Assim deve ser feito o cabeçalho de inicial e de qualquer outra petição que você apresente ao Poder Judiciário. Muito bem. Ainda no artigo 319, tem uma outra questão bem legal, bem interessante. O procedimento do processo de conhecimento, ele foi bastante alterado no novo Código. No Código anterior, a ordem dos atos era inicial, citação, 15 dias para contestação, depois a réplica do autor sobre a contestação do réu e só então a audiência de conciliação. No Código Novo, a audiência de conciliação foi antecipada para antes da contestação. No Código Novo eu tenho petição inicial, citação, audiência de conciliação, e se nela não tiver acordo, aí começa o prazo de 15 dias para o oferecimento de contestação. Percebam então que por causa desse adiantamento da audiência de conciliação para antes da contestação, é imperativo, é indispensável que o autor diga na sua petição inicial se ele tem interesse ou não na realização dessa audiência. É a previsão do artigo 319, inciso 7. O autor deve indicar na sua petição inicial se tem ou não interesse na realização da audiência de conciliação. Outra novidade com relação à petição inicial, e para mim essa é a maior de todas. A maior novidade, na minha opinião, sobre petição inicial está no pedido de danos morais. Porque na época do Código Velho havia uma prática que era endossada pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça tinha vários julgados admitindo o que eu vou dizer agora, e isso não é mais admitido no novo Código de Processo Civil. O pedido de dano moral na época do Código Velho podia ser feito de forma genérica. Aquela famosa frase que dizia mais ou menos assim: condenação do réu ao pagamento de danos morais em valor a ser arbitrado pelo prudente critério do juízo. Ou algo mais ou menos nesse sentido. Ou seja, eu peço dano moral, mas um valor que eu não vou dizer qual é, excelência. O senhor vai fixar aí conforme o seu critério, conforme o seu prudente critério. Não dá mais para fazer isso. Tem dispositivo expresso no novo CPC dizendo que o pedido de dano moral deve ser líquido. Eu tenho que dizer exatamente quanto eu quero de dano moral. Esse artigo é o 292, inciso 5. Artigo 292, inciso 5. Eu preciso dizer exatamente quanto eu quero de dano moral. Tem exceção, Flecha? Tem exceção.
Ah, é o inciso 6º? Não. É o parágrafo 292? Muito menos. Lá no artigo 292, inciso 5, façam uma remissão para onde está a exceção. 324, parágrafo 1º, inciso 2. Admite que eu formule pedido genérico quando eu não souber ainda a extensão do dano. Quando eu consigo demonstrar que eu quero um dano moral, que eu não sei ainda a extensão do dano, eu ainda posso formular pedido genérico. Fora disso, o pedido de dano moral tem que ser líquido. Não se esqueçam desse detalhe. Tudo bem? Bom, eu vou me despedindo de vocês. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Existem outras informações sobre petição inicial, sem a menor dúvida disso, mas eu procurei tratar nesse vídeo dos temas que sejam novidades, que tragam grande impacto na atuação do dia a dia do profissional do direito. Espero que tenha ajudado vocês. Comentem esse vídeo me dizendo se ele foi útil de alguma maneira. Ok? Eu me despeço. Até semana que vem com um vídeo inédito falando sobre o novo CPC. Querem saber qual é o vídeo da semana que vem? Eu adianto para vocês. Audiência de conciliação. A gente se vê. Tchau, tchau.